A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Como podemos romper definitivamente todo e qualquer vínculo da influência demoníaca nas nossas vidas? Vamos aprender com o Padre Léo. Infelizmente existe. Isso é real, isso é teológico, isso é maturidade espiritual, e eu desafio os teólogos ou outros que se dizem tais a dizer que eu estou errado. Mas por favor, primeiro neguem o catecismo, depois venham me negar, porque o catecismo é muito maior do que eu e afirmo o que eu estou afirmando. Há situações de contaminação na sua vida, situações muito sérias. Mais do que isso, quando você olhar para nós padres, quantos dos meus irmãos padres, aqui tem padre que tem 1 mês e 28 dias que é padre. Quando você olhar para nós padres e também os padres da sua comunidade e perceber em nós aquele contra-testemunho que faz com que muitos percam a fé. Eu sei, eu já dei e meus irmãos já demos contra-testemunho de sacerdote. Quando você vê isso, seja no campo sexual, no campo afetivo, seja na indelicadeza, seja porque nós somos rudes, porque nós não acolhemos bem, enfim, aquilo que você percebe em nós, comece a olhar também se nós não estamos influenciados pelo maligno. Mas padre, se eu descobrir que o senhor, Padre Léo, ou um outro padre estejam contaminados pelo demônio, ele se traveste em anjo de luz, o que eu posso fazer? Você pode fazer muito. Uma Ave Maria que você rezasse com muita fé, seria uma alavanca poderosa para tirar-me ou alguns dos meus colegas padres do fundo do inferno em que nós estamos nos mergulhando. Uma Ave Maria. Mas nessa hora, a comunidade influenciada pelo demônio, ao invés de rezar uma Ave Maria, sai fazendo comentários. Aliás, alguns até gostam quando o padre erra, porque aí justifica a hipocrisia de vida que vem levando. Alguns até gostam. Alguns, quando descobrem que um padre caiu num pecado, fica feliz da vida. Uma vez, eu já falei que se eu tirar umas 100 mil pessoas do buraco do cigarro, ainda é pouco. Porque uma vez, quando eu fumava ainda, uma pessoa chegou para mim e falou: graças a Deus que o senhor também fuma. Verdade? Ai, que bom, eu tinha peso de consciência, agora eu não vou ter mais, porque o padre fuma. O que acontece quando vê um de nós indo para essas valetas que o encardido ama? Quantos nessa hora começam a falar mal, a fazer mais fofoca, a ir na rádio, a espalhar no jornal, a jogar mais malícia, a aumentar ainda, a inventar mais coisas ainda? Pelo amor de Deus, nessa hora, a única coisa que eu estou pedindo é uma Ave Maria. Uma, é muito. Uma Ave Maria, um Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou a gente a rezar. Pai, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Foi Jesus que rezou por mim e por você na sua oração sacerdotal. Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do maligno. Nós precisamos ser os padres, as freiras, os consagrados, os leigos, os jovens, os missionários, precisamos ser libertos para servir. Então, meu irmão, não tenha medo de reconhecer que talvez lá na sua casa, aquela situação, sabe, que você não consegue entender. Como é que logo aquele seu filho? Quantas mães me procuram e falam: Padre Léo, eu não consigo entender, padre. Esse menino era ótimo. Esse menino só tirava nota boa. O senhor precisa ver, padre, como é que ele me tratava. Ele sentava no meu colo, ele beijava meu marido. Padre, de uma hora para outra, padre, ele mudou por completo. Até a fisionomia dele, o olhar dele. Agora ele está aí nas drogas. Minha irmã, há uma poderosa influência maligna que está levando o seu menino para esse buraco. E se você não tirá-lo a tempo, ele vai para o inferno. É duro? Eu sei que é. Eu tenho filhos assim. Aquele vício que você não consegue sair dele. Por mais que você lute contra aquele vício tem a marca registrada do demônio. Alguns que estão com doenças graves, na raiz dessa sua enfermidade está uma contaminação demoníaca. Padre, mas o que eu posso fazer, padre? Se a minha avó que um dia me levou lá num lugar aonde fazem oferenda, aonde matavam um bezerro, aonde derramaram sangue em cima de mim ou da minha roupa, ela já morreu, como é que eu vou desfazer? Vou dizer uma coisa a você, não precisa nem desfazer, que foi tão mal feito, que basta você tomar posse da graça de Deus e conscientemente romper. Mas padre, é tão fácil assim? Não, romper não é fácil. Mas como é que você contraiu núpcias com o seu marido ou a sua mulher? Não foi falando? Eu te recebo por minha mulher, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, saúde, doença, amando você, respeitando você todos os dias da minha vida. Não foi falando? Foi uma palavra objetiva que você disse, conscientemente do que estava dizendo. E a partir daquele momento você se tornou marido e mulher. Daqui a pouco nós padres vamos estender nossa mão no altar e vamos proclamar: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo. Eu estou na fórmula antiga ainda. Isto é meu sangue. E aquele pão, está lá, é pão, é vinho. Vai se transformar no corpo, no sangue, na alma e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós padres não emprestarmos nossa mão e nossa voz, o Espírito Santo não tem poder de transformar aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue de Jesus. Ele precisa da mão e da voz pecadora desse ou desses sacerdotes. Entende o que eu quero dizer com a decisão? É isso que você precisa fazer. Hoje eu convido você a romper definitivamente, a quebrar todo e qualquer vínculo que ainda tiver na sua vida com o demônio. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse
posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em tua promessa, eu confio em tua obra, Senhor. Acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões. Falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de Corpus Christi. É a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar essa solenidade nesse mês do Sagrado Coração de Jesus é recordar uma das realidades desse mistério da Eucaristia que muitas vezes é esquecido. Ou seja, a gente vai direto ao assunto. Quer dizer, quando você comunga, você adora Jesus. E você vai direto, né, àquele que é o objeto de nossa adoração, do nosso amor, que é Deus. Só que nós não podemos nos esquecer
que a Eucaristia é, sim, o corpo, sangue, alma e divindade juntos. Mas, em primeiríssimo lugar, nós, para irmos para Deus, temos esta humanidade de Cristo. Então, eu gostaria de recordar nessa solenidade de Corpus Christi essa realidade humana de nosso Senhor Jesus Cristo. No seguinte sentido, quando você comunga, a primeira coisa é você se dar conta de que ali tem um ser humano. Porque as pessoas se esquecem disso. Ou seja, eu comungo, estou em comunhão com Deus. PAC. Sim, mas eu estou em comunhão com Deus através de uma humanidade, ou seja, de um ser humano. E este ser humano, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, está lá presente sacramentalmente, mas realmente e fisicamente. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe nenhum ser humano que chegue a este grau de intimidade com você. Você pode ser casado, casada, mas o seu marido, a sua esposa nunca vai poder dizer: o meu sangue corre nas suas veias. A minha alma está na sua alma. O meu corpo está em todas as partes do seu corpo. Ou seja, a parte do dogma da Eucaristia, que é corpo, sangue e alma, a parte humana, antes de falar de Deus. Vamos falar de Deus, claro, mas antes de falar de Deus, é muitas vezes esquecida. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos recorda que Deus, amor infinito, nos amou com um coração humano. Sim, é o amor eterno de Deus. Mas Deus quis nos amar com um coração humano, um ser humano, é Jesus. Então, quando você for comungar nessa solenidade de Corpus Christi, e quando depois de comungar, você sair pelas ruas da cidade, acompanhando o sacerdote que leva Jesus no ostensório, e você for o ostensório que leva Jesus abençoando as ruas da cidade, lembre-se, você nunca passeou assim com alguém, a não ser com Jesus. Com esse nível de intimidade, esse nível de comunhão, mas comunhão com um ser humano. Um ser humano glorioso, um ser humano ressuscitado, mas um ser humano igual a nós em tudo, exceto no pecado. E aí vem o mais maravilhoso de tudo. Esse ser humano é uma pessoa divina. Então ele nos leva direto para a comunhão com Deus, com a augusta e diviníssima Trindade. O Filho, em primeiríssimo lugar, porque trata-se do corpo, sangue e alma de uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas onde está o Filho? Aí estão o Pai, aí está o Espírito Santo também. Então, eis aí, numa visão de conjunto, o dogma da Divina e Santíssima Eucaristia. Ao participarmos da Santa Missa, nesse Corpus Christi, lembremos-nos então que no sacrifício do Calvário, na cruz, sacrifício que é renovado em cada Santa Missa, nós somos amados. E Deus nos amou com um coração humano e com o seu coração divino e trinitário. Vamos então amá-lo de volta. Vamos pedir a graça do Espírito Santo para poder celebrar bem o mistério da Santíssima e Divina Eucaristia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mãos que se levantam para consagrar
lábios que se abrem para proclamar. Santificai, ó Deus, este pão e este vinho, a fim de que se torne incruento sacrifício. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Isto é meu corpo, toma e comei. Cálice do meu sangue, toma e bebei. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele permanecerei. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Para compreender grande mistério, não se pode crer no que os olhos sobre o altar enxergam. É preciso ver com os olhos da fé que, apesar das aparências, é Deus escondido. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Adoro-te para comungar, comungo-te para adorar. Adoro-te para comungar, comungo-te para adorar. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à dignidade das pessoas, o respeito à alma do outro, o escândalo. Números 2286 e 2287. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que voluntariamente ou não tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme aos mandamentos. O mesmo vale para chefes de empresas que fazem regulamentos que incitam à fraude,
para professores que exasperam os alunos ou para aqueles que, manipulando a opinião pública, a afastam dos valores morais. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que induzam ao mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que, direta ou indiretamente, favorece. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. São disfarces de todo lugar, no mesmo salão, e todos vieram dançar. Mas perceba, em seus lábios não há qualquer diversão. Há algo de errado no ar e a noite avança, e no meio da valsa há um ruído e rompe a canção. É a sonata dos corpos que caem no chão. Quem vai ser capaz de apagar da memória o assoprar do baile das máscaras? Quem vai ser capaz de consertar tudo que se viu quebrar no baile das máscaras? Agonia gritar, estenda sua mão, e há quem desvie o olhar, e há afeições que parecem gostar do caos no salão, e há quem se arrisca a orquestrar a insana cadência precoce, valência que parte sem se despedir, e entre o carro e o fim ainda muito. Quem vai devolver o ar aos que vimos sufocar no baile das máscaras? O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 19 de junho, nós celebramos São Romualdo, este que nasceu em Ravenna, na Itália. A data de seu nascimento não temos precisão, sabemos sim com precisão a data de sua morte, que foi no ano de 1027. São Romualdo vinha de uma família que não era muito de tradição religiosa. Embora fossem católicos, eles não viviam a fé e tinham outras preocupações, com festas, banquetes, caças, e assim uma vida frívola, de coração voltado para as coisas deste mundo e despercebidos com as coisas de Deus.
Romualdo uma vez foi chamado pelo pai a testemunhar um duelo. O pai desafiou um outro homem à morte e então neste duelo Romualdo viu o seu pai matando aquele homem. Esta foi uma cena que marcou muito Romualdo, porque a partir de então ele fez um exame de consciência e percebeu que a vida que ele levava com a sua família era uma vida totalmente sem fundamentos e sem sentido. E aí, buscando a Deus, ele começa a perceber que o sentido maior de sua vida era Deus. Ele se coloca também como culpado pelo assassinato que o pai cometeu naquele duelo. E assim ele vai fazer penitência durante 40 dias no mosteiro de Santo Apolinário. E durante esses 40 dias de intensa penitência, pedindo perdão a Deus, ele começa a se converter e abandonar a antiga vida de prazeres e também de despreocupação com as coisas de Deus. A partir de então, ele ingressou no mosteiro e fazia intensas penitências. Ficou lá 2 anos e depois resolveu viver a vida eremítica, ou seja, na solidão e afastado do mundo. Foi até a região da França e ali mais tarde ele ingressou num outro mosteiro, onde aprendeu a ler, escrever e teve acesso aos escritos patrísticos e também foi impulsionado junto à reforma da vida beneditina, principalmente inspirado pela reforma de Cluny, que eram com os cistercienses. A partir de então, Romualdo agora é um grande pregador da reforma dos mosteiros. Ele ia de mosteiro em mosteiro pregando que as comunidades precisavam viver com mais intensidade a regra de São Bento, viver com maior penitência e de coração aberto à contemplação. No final de sua vida, ele teve um sonho, e no lugar onde ele sonhou, que Deus lhe pedia que ele ali construísse uma ordem religiosa e escrevesse uma regra, que seria uma regra onde nós tínhamos um pouco de vida cenobítica em comunidade no mosteiro, mas também de vida isolada, eremítica. Esta seria então chamada a Ordem dos Camaldulenses. Este nome tem origem porque o lugar onde ele construiu o primeiro mosteiro pertencia ao conde Maldulo, por isso então Camaldulenses. Hoje nós pedimos a intercessão de São Romualdo, para que tenhamos consciência que, embora seja necessário conquistarmos diversas coisas deste mundo, estas não são as principais para a nossa vida. Devemos ter o nosso coração apegado às coisas de Deus e não com as preocupações deste mundo. Que vivamos fortalecidos pela graça de Deus e com os olhos fixos em Jesus. Ó Deus, que por São Romualdo renovastes na vossa Igreja a vida eremítica, concedei-nos renunciar a nós mesmos e, seguindo Cristo, chegar com alegria ao reino celeste. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Romualdo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Meu coração, a luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e
essencial e escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobrir que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. Quero te dar meu coração, à luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial, e escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. E em cada passo descobrir que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. De tudo. De tudo, de todos, de tudo, és o Senhor. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Duns Scoto, no século XII, afirmou que Cristo, o mediador perfeito, exerceu precisamente em Maria o ato da mediação mais excelso, preservando-a do pecado original. Deste modo, ele introduziu na teologia o conceito de redenção preservadora, segundo a qual Maria foi redimida de modo ainda mais admirável, não mediante a libertação do pecado, mas através da preservação do pecado. Este providencial desenvolvimento da liturgia e da doutrina preparou a definição do privilégio mariano por parte do Supremo Magistério. Esta verificou-se apenas depois de muitos séculos, sob o estímulo de uma intuição de fé fundamental. A Mãe de Cristo devia ser perfeitamente santa desde a origem da sua vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Feita por Pedro, por Tiago, por João, a mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o Deus, comunhão. Quanta alegria de Maria,
coração estava junto àquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo, meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu. Quanta alegria de Maria receber Jesus no Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Quanta alegria de Maria que gerou o Deus que em seu ventre um dia alimentou, ser novamente sua morada. Por isso és bendita, agraciada.